tudo bem com vocês? Eu sou Bruno Ferreira, do canal História e Outras Coisas. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve e fique por dentro dos conteúdos que eu compartilho semanalmente. Nesse encontro, nós iremos desenvolver um resumo didático de história com o tema mercantilismo e colonização. Duas práticas econômicas que foram desenvolvidas entre os séculos XV e XVIII e provocaram o fortalecimento dos estados nacionais, ou seja, das monarquias europeias. E também fortaleceram ainda mais o poder de um novo setor comercial, que no caso é a burguesia. Então a gente vai falar de duas práticas que deram maior poder às monarquias e à burguesia, que é esse novo setor comercial que surge entre os séculos XV e se estende até os dias de hoje. E quando a gente fala em colonização, a gente vai falar de um processo histórico que tem muitas características com a nossa história, já que a América foi um dos continentes que sofreu todo esse processo da colonização, certo? Então, para entender de uma forma mais didática esse assunto, vamos começar falando sobre o mercantilismo. O termo mercantilismo, ele é utilizado por economistas e historiadores para designar um conjunto de práticas econômicas que vigoraram na Europa Ocidental entre o século XV e XVIII. Quando a gente fala em Europa Ocidental, vamos destacar França, Inglaterra, Portugal, Espanha. Essas práticas econômicas mercantilistas, elas variavam de país para país, mas o grande objetivo era um comum entre todos eles, que era o quê? O fortalecimento do Estado, o fortalecimento das monarquias em aliança com os setores comerciais, como por exemplo a burguesia. Segundo os historiadores, o termo mercantilismo ele foi utilizado pela primeira vez pelo economista escocês Adam Smith. A gente já falou dele num outro encontro onde nós falamos sobre iluminismo. Adam Smith ele utilizava esse termo de forma depreciativa, ou seja, criticando as políticas intervencionistas do governo da sua época. Então ele criticava essas políticas, essas práticas mercantilistas e propunha o quê? Um modelo econômico mais liberal, práticas liberais que vai dar sentido ao futuro liberalismo. Então, como vocês perceberam, o mercantilismo está relacionado a um conjunto de práticas econômicas. Mas que práticas econômicas são essas? Vou citar as três principais: metalismo, balança comercial favorável e protecionismo. A gente vai explorar agora cada uma delas. O metalismo tinha como base a ideia de que a riqueza de um estado era medida pela quantidade de metais preciosos, como ouro e prata, esse país possuía dentro das suas fronteiras. Ou seja, quanto mais ouro e prata, mais forte, mais rico é um estado. Então, dentro do metalismo, um dos principais objetivos era a busca por metais preciosos como ouro e prata. Uma outra prática do mercantilismo é a balança comercial favorável. Ou seja, a ideia de que o volume de exportação, que é a venda, deve ser maior do que o volume de importação, que é a compra, gerando o que é chamado de superávit. Ou seja, o país, o Estado, para acumular uma maior quantidade de riquezas, ele deve incentivar a exportação, que é a venda. E o volume de compra, que é a importação, deve ser menor. O desenvolvimento da balança comercial favorável está estreitamente relacionado às medidas protecionistas, ou seja, medidas de proteção, onde os estados eles vão incentivar a produção de gêneros de artigos manufaturados que possam concorrer vantajosamente no mercado internacional. Além disso, o Estado dificultava a entrada de produtos estrangeiros,
com o objetivo de proteger, de resguardar o seu mercado interno e o de suas colônias. O protecionismo ele se fazia principalmente através de políticas alfandegárias, ora aumentando, ora reduzindo taxas, tarifas, impostos de exportação e exportação. Então é esse conjunto de práticas que vai gerar cada vez mais poder e fortalecimento das monarquias e da burguesia, através do metalismo, balança comercial favorável e protecionismo. A adoção de diversas práticas mercantilistas entre os estados europeus gerou cada vez mais disputas e concorrências por mercado. Nesse cenário, Portugal e Espanha, chamados também de metrópoles, vão intensificar ainda mais a exploração das suas colônias, com o objetivo de obter vantagens comerciais e até mesmo exclusivas. É um momento, pessoal, onde Portugal e Espanha vai intensificar a sua exploração aqui na América. Ou seja, está havendo uma forte concorrência na Europa, disputas de mercados entre os estados mercantilistas, e Portugal e Espanha, que possui, terras na América, vem para cá explorar literalmente, massacrar esse território para conseguir se destacar e obter vantagens nessa disputa comercial. Espertinho eles, né? Então é nesse momento que você vai ter o que? A colonização, ou também chamado de colonialismo, que é a dominação das metrópoles sobre as colônias. Metrópoles são os países europeus, Portugal, Espanha, Inglaterra, sobre as colônias, que são os territórios que estão sendo dominados. Principalmente aqui na América, alguns territórios na África, pela Ásia. Enfim, é esse momento que eles vão arrancar as riquezas desses lugares em benefício do mercado europeu. A colonização mercantilista obedecia a algumas características. Uma delas era o chamado direito exclusivo ou monopólio. Como funcionava isso? A metrópole, somente a metrópole, tinha o direito de estabelecer comércio com a colônia. Desse modo, a metrópole comprava matérias-primas por um preço muito mais baixo e vendia-lhes manufaturas e africanos escravizados por um preço muito mais alto. Essa vai ser a base para que, por exemplo, Portugal e Espanha se tornassem um dos maiores impérios coloniais da história, obtendo essa vantagem através da exploração colonial da América e de muitos outros territórios. Inicialmente, a colonização portuguesa se deu principalmente nos territórios do Oriente, principalmente depois da descoberta do novo caminho para chegar às Índias. Então, o principal comércio no início era o comércio das especiarias. Porém, nessa mesma época, os portugueses chegaram aqui na América, no território que posteriormente vai se tornar o Brasil, e encontraram o pau-brasil, essa madeira que era nobre, que era muito bem aceita no mercado europeu. Porém, não encontraram as tão sonhadas jazidas de ouro. Então, inicialmente, ou melhor, de 1500 a 1530, os portugueses não deram tanta importância para o território brasileiro. Eles mandavam algumas expedições para reconhecimento do território e para garantir as suas possessões. Mas o principal comércio português, ele se baseava no comércio oriental de busca de especiarias. A primeira riqueza explorada pelos portugueses nas terras brasileiras foi o pau-brasil. Nome esse, que foi dado devido à coloração do tronco dessa árvore, que apresentava uma cor bem avermelhada, que lembrava a brasa, Pau-brasil, pau-brasa, vermelho da brasa. Porém, os indígenas chamavam essa árvore de Ibirapitanga ou Arabutã, que significa pau vermelho. Quando o rei de Portugal ficou sabendo da existência dessas árvores aqui no território brasileiro,
ele declarou que a sua extração era algo exclusivo da coroa, ou seja, ninguém poderia retirar essa árvore do território brasileiro sem a autorização da coroa portuguesa mediante o pagamento de tributo correspondente. Porém, ingleses, espanhóis e principalmente os franceses não respeitaram muito essa determinação. Os colonos que trabalhavam no comércio desses produtos do pau-brasil, eles eram chamados de brasileiros, né? Nome esse que posteriormente vai designar colonos que eram nascidos no Brasil. Os colonos que eram nascidos no Brasil passaram a ser chamados de brasileiros. A extração do pau-brasil dependia nesse período da mão de obra indígena. Eram eles que cortavam as árvores, cortavam em toras, carregavam até os espaços de armazenamento que eram chamados de feitorias e depois carregavam até os navios que exportavam por toda a Europa. Esse sistema de trabalho ele era conseguido de uma forma amigável, digamos assim, onde se baseava a prática do escambo, que era a troca de produtos pelo trabalho, ou seja, os portugueses ofereciam para eles tecidos, espelhos, facas, canivetes, ofereciam alguns produtos, né, trocavam com eles produtos por trabalho. Esses indígenas eles eram aliciados, né, eles eram seduzidos por essas mercadorias e dessa forma realizavam o trabalho utilizando as ferramentas que eram fornecidas pelos portugueses. De acordo com o Tratado de Tordesilhas, somente Espanha e Portugal seriam os donos do território americano. Porém, holandeses, franceses, ingleses não respeitavam esse acordo e estavam cada vez mais travando disputas por domínios territoriais. Essa situação ela se intensificou ainda mais quando os espanhóis descobriram, né, encontraram ouro e prata nas regiões que hoje correspondem ao México e ao Peru. E aí o governo português, temendo que talvez pudesse perder o domínio do território americano, ele vai enviar algumas expedições para garantir a sua ocupação e o seu controle. Porém, isso não estava dando muito certo, até porque os franceses, para conseguir extrair o pau-brasil contra os portugueses, eles fizeram alianças com os indígenas tupinambás, né, e estavam fazendo isso de uma forma muito efetiva. Então, os portugueses, com medo de perder o domínio sobre esse território, eles decidiram então para fazer uma dominação efetiva do território brasileiro. Para garantir a efetiva colonização do Brasil, o governo português vai enviar 5 navios e uma tripulação de aproximadamente 400 pessoas. Todas elas lideradas por Martim Afonso de Souza, partiram de Lisboa em dezembro de 1530 com o objetivo de ocupar as terras brasileiras, desenvolver a sua exploração econômica, combater os corsários estrangeiros, procurar metais preciosos e fazer o seu reconhecimento geográfico. Em 22 de janeiro de 1932, Martim Afonso de Souza vai fundar os primeiros povoados aqui no Brasil. Um deles vai ser a primeira vila do Brasil, que foi a Vila de São Vicente, aqui em Santos, né? E também o povoado de Santo André da Borda do Campo. Para colonizar o Brasil, os portugueses decidiram implantar a produção de cana-de-açúcar nos territórios do litoral brasileiro. A cana-de-açúcar era um produto muito bem aceito no mercado europeu. E, além disso, esse era um produto que facilitaria a ocupação sistemática do Brasil, ou seja, espalhando várias fazendas por vários territórios, principalmente no litoral, você conseguiria garantir suas ocupações de forma sistematizada. Essas fazendas de produção de cana-de-açúcar eram chamadas de engenhos. O primeiro engenho a ser criado aqui no Brasil, já por volta de 1932, foi na cidade de São Vicente. A produção de cana-de-açúcar para
O abastecimento do mercado europeu vai ser um fator que vai marcar a história do Brasil de uma só vez. Assim, vários assuntos que nós iremos estudar sobre a história do Brasil, a cana-de-açúcar vai estar sempre presente. Na medida que avançava a colonização, a relação entre colonos portugueses e indígenas foi ficando cada vez mais conflituosa, na qual os portugueses vão começar a apelar para a violência e vão passar a escravizar os indígenas. A escravização do indígena, ela acontecia muitas vezes da seguinte maneira: os portugueses se aliavam a alguns indígenas, estabeleciam guerras contra outros grupos indígenas e esses que perdiam a guerra se tornavam prisioneiros e passavam a ser escravizados, passavam a ser vendidos também como escravos. Os indígenas, eles foram distribuídos por vários lugares do Brasil, né? A colonização não ficou estreitamente em São Paulo, se expandiu para o Pará, para o Maranhão, e os indígenas eram utilizados no trabalho não só na cana-de-açúcar, mas também em outras fazendas de outros produtos, como milho, como guaraná, tabaco. Em São Paulo, esses indígenas, eles eram muito utilizados para fazer o transporte de produtos de São Paulo até Santos, onde era o porto. Esses indígenas desciam a Serra do Mar carregando aproximadamente aí 30 quilos de produtos em suas costas, né? Já imaginou o quanto esses indígenas sofreram? Apesar do governo português ter defendido o princípio de liberdade dos povos indígenas, muitos colonos portugueses criavam outras estratégias para conseguir captar mão de obra indígena para ser escravizado. Uma dessas estratégias que os colonizadores utilizavam eram chamadas guerras justas. O que seriam as guerras justas? Eram guerras que eram autorizadas pelo governo português quando os indígenas apresentavam algum tipo de hostilidade ou quando eles se recusavam a se converter à fé cristã. Quando acontecia essa situação, então os colonizadores portugueses estavam autorizados a guerrear contra os indígenas. E nessas guerras, na qual os europeus, utilizando armas de fogo, conseguiam se sobressair, e esses indígenas acabavam se tornando prisioneiros que posteriormente serviriam de mão de obra escravizada. Muitas vezes esses colonizadores burlavam essas tais chamadas guerras justas, alegando que os indígenas haviam os atacado, inventando desculpas para legitimar o seu ataque, para conseguir cada vez mais mão de obra indígena para ser escravizado. A utilização da mão de obra indígena escravizada era algo essencial para o desenvolvimento colonial, Então, era dessa forma que muitos indígenas foram escravizados. Bom, pessoal, como vocês puderam ver, esse é um assunto muito extenso, um assunto longo, mas fundamental para que você conheça como que as monarquias europeias vão se fortalecer e vão centralizar cada vez mais poder nas suas mãos, formando assim as chamadas monarquias absolutistas. Mas esse é um assunto para um próximo resumo de história. Então eu vou encerrar esse resumo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal. Um forte abraço para vocês e fui! Beijo no coração!